seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Eu quero gravar aqui o segundo vídeo aqui de soteriologia, doutrina da salvação, né? Você possa acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Eu quero falar sobre a questão da graça irresistível que eu falei no vídeo passado, mas você acesse também os nossos vídeos aí, a teologia dos principais reformadores, né? Sobre a questão de predestinação, de eleição, de graça, soberania, bondade e etc, né? A graça irresistível, né? Vamos pensar, pode-se afirmar então que a expressão graça irresistível é tecnicamente imprópria? Parece ser como oxímoron, né? Como bondade cruel. Porque a própria natureza da graça subentende que um dom gratuito é oferecido. Então o presente pode ser aceito ou rejeitado, porque é um presente. Assim acontece mesmo sendo presente oferecido por um soberano, gracioso, amoroso e pessoal. Sua soberania não será ameaçada ou diminuída se recusarmos o dom gratuito. Esse fato é evidente no Antigo Testamento. O Senhor diz: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Isaías 65:2. E chamei e não respondeste, falei e não ouviste. Isaías 65:12. Os profetas deixaram claro que quando o povo não acolhia bem as expressões da graça de Deus, nem por isso ficava ameaçada a sua soberania. Estevão fustigava os seus ouvintes, um homem de dura cerviz, incircunciso de coração. E ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O discurso de Estevão, no capítulo 7, 51 de Atos. Parece claro que Estevão tinha em vista a resistência da obra do Espírito Santo, que desejava levá-la a Deus. O fato de alguns deles, inclusive Saulo de Tarso, teria crido posteriormente, não serve como evidência em favor da doutrina da graça irresistível. A doutrina da salvação em relação a Israel. Os capítulos 9, 10 e 11 formam um parêntese dentro da sequência doutrinária. Quando o apóstolo Paulo confronta a sorte de Israel no plano da salvação, esse capítulo forma uma trilogia especial. O capítulo 9, vamos analisar o capítulo 9 de Romanos, né? Romanos capítulo 9, trata da soberania divina para com Israel, focalizando a eleição da nação israelita como o povo escolhido de Deus, girando em torno do passado, né? O capítulo 10 trata da responsabilidade humana de Israel e focalizando a sua rejeição no presente. O capítulo 11 apresenta a bênção salvadora para Israel como resultado da misericórdia de Deus. Eu não posso pegar só o capítulo 9 e fazer somente um texto áureo, né, para a doutrina calvinista, não. Tenho que analisar o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 no todo, né, para trazer uma base exegética, interpretativa. O capítulo 9, as promessas de Deus são para os fiéis, mediante a fé nele, e não a conformidade exterior da lei. O capítulo 10, Paulo destaca que é impossível escapar da culpa do pecado, portanto, recusar a obra expiatória de Jesus e transgressão total e indesculpável. No capítulo 11, a salvação provida por Deus através de Jesus, seu Filho, é privilégio de judeus e gentios. No capítulo 9, ele mostra que Deus, em sua eterna soberania, tinha total liberdade de rejeitar Israel, mas só o fez porque Israel rejeitou o plano divino primeiro. No capítulo 10, Paulo mostra que uma vez que os judeus rejeitaram o novo plano divino, não tinha condições de questionar a rejeição da parte de Deus. No capítulo 11, né, a rejeição tem um sentido parcial e temporário, visto que os propósitos divinos não se limitam a um mero julgamento exterior, mas são propósitos mais profundos e espirituais. Uma citação de Helena Cabral, né? Outra questão, as bênçãos que acompanham a salvação. Muitas coisas acontecem na vida do homem que recebe a Jesus como seu Salvador. Ele é salvo dos seus pecados, que lhe são perdoados, né? A salvação também livra da culpa, do poder, do pecado. Recebeu uma nova posição em relação ao mundo. Ele entra em comunhão com Deus, recebe a entrada na sua graça, torna-se cidadão do céu. Ele é salvo dessa geração perversa, recebe uma nova posição em relação ao mundo. Ele é salvo do poder de Satanás, pode ser salvo, ele tem no coração um lugar para o Espírito Santo agir em sua vida. A salvação lhe dá viva esperança e direito à glória eterna. Assim, é salvo da ira de Deus, né? Citação de Eurico Besta. É possível perder a salvação, né? É possível perder a salvação? Santo Agostinho, no século V, disse que o crente, em circunstância alguma, poderá perder a salvação. Segundo ele, o crente, uma vez salvo, permanecerá salvo por toda a eternidade. A citação ela é de Santo Agostinho, né? Que Calvino também faz citação de Santo Agostinho, porque ele era um agostiniano, também Lutero era. Independente das suas ações ou atitude, essa declaração
deu início a um debate doutrinário e teológico que permanece até hoje entre calvinistas e arminianos, dois sistemas teológicos e doutrinários que você possa olhar na teologia dos principais reformadores, né? Vamos analisar. O crente está seguro quanto à sua salvação enquanto ele permanecer em Cristo. Não há segurança salvífica fora de Jesus e de seu aprisco. Como não há também segurança espiritual para alguém que vive em pecado. Isso é verdade. Vale para todo mundo. Jesus guarda o crente do pecado, não no pecado. Lembramos que mediante a fé estamos guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Portanto, o crente deve obedecer a Deus, não para que a sua obediência o salve, ou mantenha salvo, mas como uma expressão da sua salvação, do seu amor e da sua gratidão para com aquele que o salvou. É isso. A salvação não consiste numa série complicada de ritos ou numa série de passos místicos. Ela ocorre instantaneamente na vida do crente, de maneira sincera, buscar Deus. Entretanto, mesmo que não haja ordem cronológica dos eventos que acerca da salvação, há uma sequência lógica conforme nos mostra claramente a Bíblia. Vários termos cruciais estão vitalmente relacionados à admirável experiência da salvação. Vamos dizer, concernente, pois como ministério da convicção, né? Esse gracioso ato de Deus, embora atribuído ao Pai, realizado através do Espírito Santo como executor da divindade, ele aplica os métodos da redenção que entrega a Cristo. O principal instrumento usado pelo Espírito Santo nessa obra é a palavra de Deus, embora o Espírito Santo não restrinja a liberdade do indivíduo. Chama os pecadores a virem a Jesus Cristo. Esse trabalho do Espírito Santo é chamado a doutrina da vocação ou chamamento espiritual. Aplicação pessoal que a gente pode fechar aqui. A única esperança de redenção da humanidade encontra-se no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus derramado no Calvário. A salvação é recebida através do arrependimento dos pecados diante de Deus e da fé em Jesus Cristo. Outra questão, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O homem justificado pela graça, mediante a fé, torna-se herdeiro de Deus de conformidade com a esperança da vida eterna de Cristo, né? A evidência interior da salvação, o testemunho direto do Espírito Santo. A evidência externa a todos os homens, uma vida de retidão, de verdadeira santidade. Fechamos aqui a questão relacionada à aplicação da salvação, né? Então, essa questão é, o crente está seguro quanto à sua salvação, enquanto ele permanecer, né, em Cristo. Se ele permanecer em Cristo, ele é salvo. Se ele não permanecer em Cristo, já está condenado. É o ato de crer e obedecer o projeto da salvação. E até mais, shalom. Pense, analise, pegue a Bíblia, pegue bons livros, bons dicionários, boas enciclopédias e analise o ponto de vista tanto do calvinismo, dentro da teologia e doutrina calvinista, né, teologia reformada, né, dentro do calvinismo, dentro da sua esse sistema teológicos e doutrina, né, e também do arminianismo, também dentro das suas crenças e práticas, voltar também no sistema teológico e doutrinário para analisar os melhores pontos. Dá para caminhar junto, né, em alguns pontos principais dentro do calvinismo e arminianismo e sermos crentes para a glória eterna do Deus eterno, Criador do céu e da terra. Shalom, até mais.